Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, essencial para a vida de muito estudante universitário, os auxílios estudantis. E o nosso foco é bem específico. O edital PRAP número 24/2025 da UFPB, que acabou de sair do forno, né? Abrindo seleção para restaurante universitário, alimentação, residência. Mas hoje a gente vai destrinchar mesmo o auxílio restaurante universitário, o famoso RU. Quem tem direito, como faz para se inscrever, quais os pulos do gato. A gente está com o edital completo aqui, publicado pela PRAP, a Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante. Nossa missão é simplificar isso tudo, sabe? Especialmente para quem está chegando agora em 2025.2 ou para quem já recebe o apoio emergencial. Ok, então vamos lá. Para ajudar a gente a navegar nesses detalhes todos, temos a análise do nosso especialista. Exato. Esses editais, eles são densos mesmo, né? Muitas regras, detalhes, mas são a ferramenta-chave para fazer a Política Nacional de Assistência Estudantil, a PNAES, acontecer na prática. O objetivo é esse: garantir que o estudante não só entre, mas consiga ficar na universidade. E cada pedacinho do edital reflete essa preocupação. Perfeito. Então vamos para a primeira grande dúvida, acho que é de muita gente. Quem é que pode pedir esses auxílios? Certo. Olha, de forma geral, né, conforme a seção 1.1 do edital, são os estudantes que estão matriculados regularmente na graduação presencial da UFPB. Mas para este edital específico, tem dois grupos principais que podem se inscrever agora. Primeiro, os ingressantes de 2025.2. Pode ser cotista ou ampla concorrência, tanto faz, ou então o segundo grupo, aqueles estudantes que já são beneficiários do apoio emergencial ao estudante, aquele da Resolução Consune 12 de 2021. Certo. E tem aquela questão da ampla concorrência, né? Vi que tem um detalhe a mais para eles. Tem sim, muito importante. A seção 1.1, as linhas B e C são bem claras. Se o ingressante é da ampla concorrência, ele precisa provar uma de três coisas: ou que fez o ensino médio inteirinho em escola pública, ou que foi bolsista integral, sabe? Bolsa de 100% em escola particular ou filantrópica durante todo o ensino médio. Ou a terceira opção, comprovar que a renda da família por pessoa, né, a per capita, é de no máximo um salário mínimo. Entendi. É como se fosse um filtro extra mesmo para quem não entrou por cota, né? Exatamente, é um filtro alinhado com a PNAES. A ideia é identificar, mesmo na ampla concorrência, estudantes que talvez não se encaixem nas cotas tradicionais, mas que vêm de um contexto socioeconômico que justifica o apoio, entende? Seja por ter estudado em escola pública, que muitas vezes indica uma condição socioeconômica mais baixa, ou pela renda familiar comprovada. É para direcionar o recurso, que a gente sabe que não é infinito, né? Faz todo sentido. Agora, vamos afunilar para o nosso foco. O Auxílio Restaurante Universitário, o RU. Além dessas regras gerais, tem mais alguma coisa específica para ele? Tem, e são regras cruciais. O R1 não é para todo mundo na UFPB, não. A seção 1.2, inciso 1, e depois a 4.2 deixam isso bem claro. Ele só vale para estudantes de cursos que ficam em campos específicos. Vamos lá, Campus 1, mas só a sede em João Pessoa, lá no Castelo Branco. Campus 2, em Areia. Campus 3, em Bananeiras. E o Campus 4, mas atenção, só para os cursos de Rio Tinto. Ah, então a localização exata do curso dentro do campus é o que manda. Imagino que isso possa gerar confusão, né? Principalmente nos campi maiores. Exato, e a seção 4.2 reforça isso. Por exemplo, lá no Campus 1 em João Pessoa, se o seu curso fica em Mangabeira ou em Santa Rita, você não pode pedir o RU. Para esses locais, o auxílio certo é o de alimentação. A alimentação, certo. Isso. Mesma coisa no Campus 4. Quem estuda em Mamanguape pede o auxílio alimentação. O RU lá é só para Rio Tinto mesmo. É uma divisão geográfica bem rigorosa. Nossa, que detalhe importante. Quer dizer, dois colegas do mesmo campus podem ter direito a auxílios diferentes só por causa do endereço do curso? Precisamente. E só para dar o contexto completo, esse auxílio alimentação, que está lá na seção 4.3, geralmente é um valor em dinheiro, né? Para cobrir justamente onde não tem RU. E tem também o auxílio residência universitária, na seção 4.4. Esse vale para vários campi, mas tem outro critério geográfico forte.
A família do estudante não pode morar na cidade onde fica o campus, nem em cidades muito próximas que o edital lista. Por exemplo, para o Campus I, a família não pode morar em João Pessoa, Santa Rita, Baieu ou Cabedelo. Tem que vir de mais longe. Entendi a lógica. E para fechar a parte de quem pode pedir, um critério geral que vale para todos os auxílios, está na seção 4.1, não pode já ter um diploma de graduação. Ou, se tiver, não pode ter recebido auxílios do PNAS, o Programa Nacional, durante essa graduação anterior que já terminou. Perfeito, acho que o quem pode ficou bem claro. Agora, na prática, o que esse auxílio RU garante para o estudante que consegue? O benefício principal, está lá na seção 5.1, é bem direto. Acesso de graça ao restaurante universitário, para almoçar e ou jantar. Almoço e jantar, ou um ou outro. Depende. O edital diz que depende do turno do curso do estudante. Se é matutino, vespertino, noturno ou integral. Isso define se tem direito a uma ou as duas refeições, sabe? E um ponto importante. Esse acesso grátis vale só nos dias letivos mesmo. Férias, feriado, fim de semana aí não. Ok. Ah, e tem uma coisa na seção 5.1, a linha B, para situações excepcionais. Tipo, se o RU precisar fechar por um tempo, por algum problema, o edital diz que os estudantes com o auxílio poderão receber um valor em dinheiro no lugar enquanto o RU estiver fechado. Mas, isso depende de ter dinheiro no orçamento da UFPB para isso na hora, né? Não é garantido. Entendi, uma salvaguarda mais condicionada. Ok, benefício entendido. E para conseguir, como é que o estudante faz a inscrição? Aqui, olha, o alerta máximo é para o prazo. A seção 2.1 é clara. Período de inscrição é curtíssimo. Começa dia 3 de novembro de 2025 e termina já no dia 7 de novembro. Nossa, isso dá o quê? 5 dias úteis? É muito pouco tempo. Não dá para marcar bobeira mesmo. De jeito nenhum. É correr contra o tempo. E todo o processo, é exclusivamente pela internet. Nada de papel, tudo pelo SIGA, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. As sessões 6.1 e 7.1 detalham o passo a passo, mas resumindo, o que o estudante precisa fazer é, primeiro, entrar no SIGA, ir na aba Bolsas, clicar em Aderir ao questionário socioeconômico, selecionar esse processo seletivo, 24.205, e preencher tudo direitinho. O questionário socioeconômico. Isso. Segundo passo, ainda no SIGA, vai em Outros, depois Meus dados pessoais. Lá tem que atualizar duas coisas. Os dados bancários, Mesmo para o RU, que não paga em dinheiro. mesmo para o RU. O edital 7.1, passo 2, deixa isso claro. Tem que informar banco, agência com 5 dígitos, conta com dígito, parece que o sistema exige para validar a inscrição, sabe? E também atualizar a situação socioeconômica, informando a renda bruta total de todo mundo que mora na casa, o núcleo familiar. Certo. Dados bancários e renda familiar atualizados. E depois? Terceiro passo, volta para a seção Bolsas, aí vai em Solicitação de Bolsas, depois Solicitação Bolsa Auxílio. Escolhe o processo 24.20.25 e seleciona o auxílio que quer. No nosso caso aqui, Auxílio Restaurante Universitário. Ah, e um detalhe, se o estudante puder e quiser concorrer a mais de um auxílio, tipo RU e residência, tem que fazer uma inscrição para cada um separadamente. Não dá para pedir os dois na mesma solicitação. Boa dica. Uma inscrição por auxílio. E o quarto passo? O quarto passo, talvez o mais crítico, anexar a documentação. Todos os documentos que o edital pede, digitalizados e juntados em um arquivo único em formato PDF. Um PDF só para tudo. Um PDF só. Depois de anexar esse arquivo, tem que clicar em concluir a solicitação. Senão, não vale. Essa dica do PDF único é ouro, hein? Muita gente pode se enrolar aí. E outra coisa que eu vi na seção 7.2 é bom salvar ou imprimir o comprovante de inscrição, né? Para ter uma prova. Fundamental. É a garantia do estudante. Mas e se o SIGA der pau? Justo nesses dias corridos. Pois é, acontece. O edital prevê isso na seção 7.3. Se o sistema der algum problema, comprovado que impeça a inscrição, o estudante tem que fazer o seguinte: mandar um e-mail para coap@prap.ufpb.br, mas
Tem que ser dentro do prazo de inscrição, ou seja, até o dia 07/11. E não é só mandar um e-mail dizendo não consegui. Tem que anexar um print screen, uma captura de tela, que mostre a tentativa de inscrição e o erro do sistema. Bem claro. A PRAP só vai analisar os e-mails que chegarem no prazo e com essa prova do erro. Entendido. Processo online, prazo super curto, atenção aos detalhes do SIGA, PDF único e plano B para o e-mail com print. Agora a parte que sempre gera mais dúvida, a documentação. O que exatamente tem que ir dentro desse PDF único? Sim, a papelada. Exige organização. A seção 8 do edital é o nosso guia aqui. Vamos focar no que precisa para o RU, tá? Primeiro, tem documentos que todo mundo que pede qualquer auxílio tem que mandar, seção 8.1. Número 1. O requerimento é o anexo I do edital. Tem que baixar, preencher e assinar. Número 2. Cópia do RG do estudante, frente e verso. Mas tem uma exceção importante aqui. Quem entrou por cota está dispensado de mandar o RG agora, porque teoricamente já apresentou lá no processo seletivo para entrar na UFPB. Ah, bom saber dessa dispensa para os cotistas. Facilita um pouco. Sim. Para quem pede residência tem mais coisas, tipo comprovante de endereço da família, declarações. Mas como o foco é RU, vamos pular. A grande diferença na documentação aparece mesmo para os ingressantes por ampla concorrência. Lembra que eles tinham que provar ou escola pública, ou bolsa integral, ou baixa renda? Lembro, sim. Então, além daquele requerimento, anexo 1, e do RG, se não for cotista, eles precisam juntar os documentos que comprovam uma daquelas condições. Eles escolhem uma de duas vias de comprovação. Opção 1, seção 831. Provar a trajetória escolar, ou seja, mostrar que fez o ensino médio todinho em escola pública ou como bolsista integral em particular filantrópica. Para isso, anexa o quê? O certificado ou diploma de conclusão do ensino médio e o histórico escolar completo. O histórico é que mostra onde cada ano foi cursado, sabe? Se foi bolsista, junta também a declaração da escola atestando a bolsa de 100%. Certo, histórico e certificado, ou declaração de bolsa. E a outra opção? Opção 2, seção 8.3.2. Provar a renda familiar per capita de até um salário mínimo. E aqui, a lista de documentos aumenta. É preciso mandar comprovantes de identificação e, principalmente, de renda. E não é só do estudante, é de todo o núcleo familiar que mora junto. O apêndice I do edital é tipo um manual para isso. Ele lista o que serve de comprovante para cada situação. Quem tem carteira assinada, quem é autônomo, informal, desempregado, aposentado, quem recebe pensão, trabalhador rural. Nossa, é bem detalhado mesmo. Muito. E além dos comprovantes, contra-cheque, extrato, etc., pode ser preciso preencher declarações que estão nos anexos do edital, tipo o anexo 2, que é uma declaração de renda informal ou de isenção de imposto de renda, ou o anexo 3, para quem recebe pensão alimentícia ou ajuda financeira de terceiros. É a parte que exige mais cuidado e colaboração da família para juntar tudo. E o que eles consideram núcleo familiar? Boa pergunta. A seção 8.3.2.1 define. São as pessoas unidas por laços de parentesco, afinidade ou até solidariedade, que moram juntas e compartilham renda ou têm dependência econômica. Ah, e tem um detalhe na seção 8.4.1. Se o estudante se declara economicamente independente, tipo tem renda própria comprovada, que não venha de bolsas, ele pode ser dispensado de mandar os documentos da família. Mas aí precisa preencher o anexo 2 declarando essa independência e, claro, comprovar a própria renda. Ufa, realmente é bastante coisa para organizar. E, mais uma vez, tudo isso, seja pouco ou muito documento, dependendo do caso, tem que ir naquele arquivo único em PDF lá no SIGA. Organização é a palavra-chave. Beleza, inscrição feita, PDF enviado, como é que a UFPB decide quem fica com as vagas do RU? Porque a gente sabe que as vagas são limitadas, né? O quadro de vagas está lá na seção 3.1. Não deve ser por ordem de chegada, não mesmo de jeito nenhum. A avaliação é feita pela equipe da COAP, que é a Coordenação de Atenção ao Estudante, e também pelos assistentes sociais dos campi, como diz a seção 9. Eles vão checar se todos os critérios de elegibilidade foram cumpridos, se a documentação está certinha, completa,
Mas o fator decisivo mesmo é a ordem de prioridade na classificação. Isso está super detalhado na seção 9.2 e aqui a gente vê apenas a política nacional na prática. A ordem de prioridade, como funciona? É uma ordem bem rigorosa. A prioridade número 1 é para quem já recebe o apoio emergencial. Esses vêm primeiro. Depois a prioridade vai para os ingressantes cotistas, mas não todos de uma vez. Tem uma combinação de critérios. Primeiro vem os cotistas de escola pública que também têm deficiência e têm baixa renda, até um salário mínimo per capita, e são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, PPI, ou seja, acumula vários marcadores. Depois vem os cotistas de escola pública com baixa renda e PPI. Depois, cotistas de escola pública com deficiência e baixa renda, e assim por diante. A lógica é ir do maior acúmulo de indicadores de vulnerabilidade para o menor, dentro do grupo de cotistas. Entendi, vai combinando os fatores de vulnerabilidade. Exatamente. Só depois de passar por todos esses grupos de cotistas prioritários é que chegam os ingressantes da ampla concorrência. Primeiro, os que comprovaram baixa renda, até 1 SM. E lá no fim da fila de prioridade, em 11º lugar segundo o edital, estão os ingressantes da ampla concorrência que só comprovaram ter feito ensino médio em escola pública, mas não se encaixaram no critério de renda. Nossa, faz muita diferença, então, ser cotista ou comprovar a renda na ampla concorrência. Muita diferença na ordem de classificação. E se tiver empate dentro da mesma categoria? Aí a seção 9.3 diz, primeiro, a preferência é para quem está fazendo a primeira graduação. Se ainda empatar, a preferência é para o estudante mais velho. Critérios de desempate claros. Essa ordem toda é fundamental para ter uma noção das chances, né? Mostra bem o foco da política de assistência. E o cronograma para saber se deu certo. Voltando para a seção 2.1, o cronograma é o seguinte. A lista de quem conseguiu se inscrever sai dia 10 de novembro. O resultado da avaliação, aquele antes do recurso, sai no dia 21 de novembro. Nesse mesmo dia 21, já abre o prazo para recurso, que também é pelo SIGA-A. Vai até o dia 25 de novembro. Essa é a chance de, se a análise inicial apontar alguma pendência, o estudante corrigir ou complementar a documentação, né? A seção 10 explica isso. O recurso é importante, então. Muito. Depois que analisam os recursos, aí sim vem o resultado final, no dia 3 de dezembro. E atenção, não acabou aí. Quem for selecionado tem um último passo obrigatório, assinar o termo de compromisso. Ah, o termo de compromisso. Exato. Também pelo SIGA-A entre os dias 4 e 12 de dezembro. Perder esse prazo da assinatura do termo... Já era, né? A seção 14.1, a linha J, fala que isso cancela o auxílio. Exatamente. Perde a vaga. E reforça uma coisa que está nas seções 11.2 e 19.5 do edital. É responsabilidade total do estudante ficar de olho em tudo que sai no site da PRAP, www.ufpb.br/PRAP, e também lá no SIGA-A. A PRAP não manda e-mail, não liga avisando, olha, saiu o resultado, ou você precisa fazer tal coisa. Tem que acompanhar. Perder um prazo porque não viu a publicação é um risco que não dá para correr. Recado dado. Acompanhar tudo de perto. Ótimo. O estudante lutou, passou por tudo isso, conseguiu a vaga, assinou o termo. E agora? Para manter o auxílio RU durante o curso, o que precisa fazer? A permanência também tem suas regras, claro. Estão na seção 13, que geralmente aponta para portarias específicas da PRAP, que detalham mais. Mas, de forma geral, o estudante precisa continuar matriculado e cursando disciplinas, né? Óbvio, não ter terminado o curso ainda. E, importante, cumprir os critérios de desempenho acadêmico. A PRAP verifica isso todo semestre, conforme a Portaria 02 de 2022. Tem que ter um rendimento mínimo. Desempenho acadêmico conta. Conta. E tem uma regra bem específica e super importante para o auxílio RU, que está citada na seção 13 e vem da Portaria PRAP 03 de 2023, não pode deixar de usar o restaurante por 15 dias seguidos sem ter uma justificativa válida que seja aceita pela PRAP. O sistema que controla o acesso ao RU monitora a frequência. Ah, então tem que usar mesmo, não é só ter o direito, tem que ir lá comer. Faz sentido para garantir que o benefício cumpra seu papel e não fique parado. E é o que pode fazer o estudante perder o auxílio de vez.
cancelamento imediato. A seção 14.1 lista várias situações, resumindo as principais. Se o próprio estudante pedir para sair, se parar de estudar, seja porque terminou o curso, abandonou, trancou o período todo ou todas as disciplinas, se não se matricular em nenhuma disciplina no semestre, se não atualizar os dados cadastrais quando a PRAP pedir, eles fazem recadastramentos periódicos, se descobrirem alguma fraude ou omissão de informação importante, tipo a renda da família aumentou muito e a pessoa não informou, se ultrapassar o tempo máximo que pode receber auxílio, normalmente é o tempo regular do curso mais 2 semestres, se não assinar o termo de compromisso naquele prazo fatal que a gente falou. Sim. E claro, as específicas do RU. Deixar outra pessoa usar o acesso no seu lugar, ou aquela regra dos 15 dias sem usar e sem justificar. Qualquer uma dessas coisas pode levar ao corte. Regras bem definidas. E para a gente ir fechando essa parte das regras, quais são os deveres principais do estudante que está lá recebendo o auxílio? A seção 17 do edital traz uma lista. Os deveres mais importantes são manter os dados cadastrais sempre atualizados no SIGA-A, endereço, telefone, e-mail, dados bancários, renda familiar e avisar a PRAP se tiver alguma mudança grande. Fazer a atualização cadastral completa, enviando documentos de novo, sempre que a PRAP chamar através de um edital específico para isso. Comparecer lá na PRAP ou na COAP se for convocado por alguma coisa. Devolver dinheiro se tiver recebido algum valor indevidamente. Acompanhar sempre os comunicados oficiais da PRAP e da UFPB. Se responsabilizar pela verdade de tudo que informou. E, no caso do RU, respeitar as regras de funcionamento do restaurante, né? Fila, horário, essas coisas. Certo. Então, só para recapitular a nossa exploração do edital PRAP 2024-25 focando no RU. O camão das pedras é, primeiro, checar com muito cuidado se encaixa nos critérios, o curso está no campus certo, é ingressante ou já tem apoio emergencial, se for ampla concorrência, atende a um daqueles 3 requisitos. Segundo, preparar a documentação com atenção total, especialmente aos anexos e ao formato de PDF único. Terceiro, fazer a inscrição online pelo SIGA-A, sem falta, naquele prazo super curto de 03 a 7 de novembro. Quarto, ficar de olho no site da PRAP, no SIGA-A, para não perder nenhum resultado ou prazo. Assinar o termo de compromisso se for aprovado. E quinto, depois de conseguir cumprir as regras para manter, principalmente a do desempenho acadêmico e a do uso regular do RU, sem passar 15 dias sem ir lá. É isso. Exatamente, resumiu perfeitamente os passos-chave. E sabe, o que eu acho mais interessante quando a gente analisa um edital desses a fundo é perceber como aquela ordem de prioridade na classificação lá da seção 9.2 não é aleatória. Não é só uma lista burocrática, ela é o reflexo direto da Política Nacional de Assistência Estudantil, a PNAES, que o próprio edital cita como base legal. Quando o edital prioriza quem já tem apoio emergencial, depois os cotistas que acumulam mais marcadores de vulnerabilidade e baixa renda, ser PPI, ter deficiência, e só bem depois vem a ampla concorrência, ele está na prática tentando direcionar um recurso que é limitado para onde a política pública acredita que ele é mais necessário para promover a equidade. É a política se materializando no processo seletivo. Exato. É um mecanismo que, apesar de toda essa burocracia de prazo, documento, PDF, ele busca traduzir a intenção da política em algo concreto. A ideia não é só facilitar a entrada na universidade, mas, e isso é crucial, apoiar a permanência e a conclusão do curso por estudantes que, sem esse tipo de suporte, talvez tivessem muito mais dificuldade ou nem conseguissem. Fica essa reflexão, né? Como esses instrumentos administrativos, por mais áridos que pareçam, são peças fundamentais para tentar construir o ensino superior mais democrático, mais inclusivo. Uma reflexão final muito pertinente mesmo, conectando os detalhes do edital com o propósito maior por trás dele. Esperamos que essa nossa análise detalhada do edital PRAP 24-2025 tenha sido útil, tenha esclarecido os pontos principais, especialmente para quem está de olho no auxílio restaurante universitário lá na UFPB. Boa sorte a quem for tentar inscrição e até a próxima!